Saudações! Estamos aqui mais uma vez para contribuir com o programa Você em Casa e o IFP em Movimento, trabalhando com a disciplina de História para você fazer uma boa prova do Enem. Vamos fazer a resolução de questões que já foram cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio, iniciando com a Antiguidade Clássica, que foi um tema cobrado a última vez em 2017. Sempre que vinha na prova era uma questão por edição, mas em 2020 vieram três questões. Uma sobre Grécia, trabalhando sobre a cidadania, duas sobre Roma, uma sobre o expansionismo e a outra sobre a formação de um cristianismo ainda primitivo. E, por sinal, esses temas, que são a cidadania no mundo antigo e o expansionismo romano, são as abordagens mais comuns sobre a Antiguidade Clássica no Enem. Mas vamos lá para a resolução da nossa questão. Pois bem, gente, essa é a questão de 2020 que trata sobre o expansionismo romano. Mas antes de resolvê-la, vamos para a apresentação de 4 pontos importantes para que você possa fazer uma boa prova de ciências humanas no Enem. Vou dar para vocês 4 passos e, se vocês seguirem, vocês vão ter uma facilidade muito grande de fazer a prova. Primeiro passo, nós vamos olhar aqui para o nosso comando da questão, porque o primeiro passo é a busca da pergunta do item. Você deve encontrar claramente qual é a pergunta que será respondida para fazer essa questão. Depois de ler e encontrar a pergunta, nós vamos para o segundo passo, que é realizar a leitura e a interpretação do texto. Porque a partir dessa leitura e interpretação, que nós vamos para o ponto 3, nós vamos chegar a conclusões. E estas conclusões vão nos ajudar a chegar ao último passo, que é justamente encontrar a resposta. Porque a resposta da nossa questão é o item que mais se assemelhar com a conclusão encontrada no seu terceiro passo. Então vamos relembrar aqui. 1. Encontrar a pergunta da questão. 2. Leitura e interpretação do texto. 3. Tirar conclusões sobre a sua leitura. 4. Encontrar o item que mais se assemelha com as suas conclusões e, com isso, responder a sua questão corretamente. Então, com esses 4 passos, nós vamos ter uma facilidade maior para responder a nossa prova de ciências humanas. Então, vamos responder a nossa questão. Então, ponto 1, qual é o primeiro ponto? Vamos encontrar a pergunta. Diz assim o nosso comando da questão: o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de. Então, nós temos aqui um acontecimento histórico que é citado no texto. Que acontecimento histórico é esse? Essa é a pergunta. E que correspondência ele mantém com o processo apresentado no texto? Que acontecimento, como ele se corresponde com o processo do texto. Então vamos agora para a nossa leitura e interpretação. Segundo passo. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Ora, no início do texto, nós já temos aqui bem claro o fato em questão. Qual é esse fato? O fato é a destruição da cidade de Cartago, uma importante cidade comercial que ficava no norte da África, que ainda era uma reminiscência das colônias comerciais fenícias. E a destruição de Cartago está diretamente relacionada com as guerras púnicas, que foram de 264 a.C. a 146 a.C. As guerras púnicas são as guerras entre Roma e Cartago pelo domínio do mar Mediterrâneo. Porque quando Roma chega na República, ela inicia um processo de unificação peninsular. Ou seja, a Península Itálica será unificada para Roma. Quando essa unificação é concluída, Roma encontra um novo limite, uma nova fronteira para sua expansão.
que é o mar Mediterrâneo. E na disputa pelo domínio da Sicília, da ilha da Sicília, inicia as guerras púnicas entre Roma e Catargo, porque Roma está dando início ao seu expansionismo. Com a vitória de Roma, Roma passa a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar. Existe agora uma dominação comercial e militar do Mediterrâneo pelos romanos. Com essa dominação, nós temos expansão de fronteira, nós temos expansão comercial e, com isso, novas terras são conquistadas, impostos serão cobrados a partir dos povos dominados e um ciclo comercial aumenta. Então, nós temos um fluxo maior de riquezas para Roma. Só que esse fluxo de riquezas e essas novas terras não serão distribuídas. Isso é que vai fazer o que? A quebra da harmonia social que existia em Roma, que é aquilo que é mencionado por Salustio no texto. Então, as guerras púnicas, a expansão romana quebra a harmonia que existia entre as classes sociais. Por quê? Com o aumento da riqueza e essas terras, a riqueza e as terras, por sinal, serão dominadas pelos patrícios. Então, nós vamos ter o fortalecimento da classe dos patrícios. E vamos ter o aumento do número de escravos, porque o fluxo de escravos está relacionado muito na Antiguidade Clássica às guerras. O povo derrotado em guerra acaba sendo escravizado em partes. E esse fluxo de escravos vai para Roma, substituindo a mão de obra de plebeus no campo e na cidade, gerando crises sociais, convulsões sociais, porque a plebe agora passa por um processo de empobrecimento, mais uma vez quebrando a harmonia que existia, como é citado por Salustio. E, não menos importante, o último ponto, lógico, é o expansionismo romano, nós temos uma expansão territorial. Só que, como eu já citei, a República Romana já tinha unificado a Península Itálica. Então, essa expansão é a expansão para fora da península. É uma expansão extrapeninsular para fora da Península Itálica. Então, o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de expansão das fronteiras extrapeninsulares para fora da Península Itálica. Resposta da questão, letra E, é a nossa alternativa. Viram aí? Encontramos a pergunta, lemos, tiramos nossas conclusões e, por último, encontramos o nosso gabarito da questão, que é aquele que mais se assemelhava com as nossas conclusões finais. E assim resolvemos uma questão do Enem. Para reforçar, vamos fazer uma questão também sobre expansionismo que caiu na prova de 2012. Então você vai ter aqui na nossa questão de 2012 uma imagem como texto da nossa questão. E diz o seguinte, a nossa pergunta: a figura apresentada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual Israel. Observe, é um mosaico romano encontrado em Israel, ou seja, terras da Ásia Menor pertencendo a Roma. Nela, encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em. Então, que característica política dos romanos é indicada por este mosaico? Aí você olha para o mosaico e vê somente animais, os bichinhos. Entre eles você vê um elefante, que pode ser de origem africana ou asiática. Você tem aqui um leão, origem africana, e tem aqui um tigre. Vamos focar só nesses três, vamos deixar os demais para lá nesse momento. Ora, Roma, sua sede, está na Europa, na Península Itálica. Israel, na Ásia Menor. E temos animais representados da África e de locais mais distantes da Ásia. Ou seja, observe, Roma chega a um crescimento de fronteira que faz com que ela domine diversos territórios. E isso é representado pelo mosaico, pela diversidade de animais,
que os romanos conhecem levam para o circo romano, e essa diversidade de animais só é alcançada devido a uma diversidade de territórios conquistados. Conquistados a partir de quê? Do expansionismo romano. E assim nós alcançamos mais uma vez o gabarito da questão e vamos marcar, lógico, com a caneta de cor preta, porque é a caneta oficial do gabarito do Enem. Mais uma vez, letra E. Lé de expansionismo, de novo, assim como foi na nossa última questão. E assim chegamos ao término dessa aula, convidando para as próximas aulas, onde vamos continuar fazendo a resolução de questões para que você possa sair muito bem na prova do Enem. Até lá, gente, bons estudos, bom retorno às atividades acadêmicas.